Bruna Marquezine, nossa linda atriz internacional, muito conhecida e agora também atualmente namorada de Shawn Mendes. E a gente vai fazer análise hoje sobre as peças que vestem melhor esse tipo de corpo ou nem tanto. E isso diz muito também sobre como você, sim, você pode olhar para o seu tipo de corpo. Já vamos começar com um dado muito importante, que é aquilo que eu sempre faço nas minhas análises, que é considerar a altura. Bruna Marquezine tem 1,70 e eu tenho certeza que você também achava que ela era mais alta. E como isso faz diferença na hora de se vestir? Eu, por exemplo, tenho 1,69, a gente só tem 1 centímetro de diferença. Fica aqui a informação para você me conhecer melhor. Mas ela parece muito mais alta do que eu, porque, novamente, o nosso cérebro é muito rápido em fazer essa leitura e as percepções das linhas presentes no nosso corpo. E pode ser exatamente por isso que você compra algumas roupas e depois acaba não gostando. Quantas vezes você já levou em consideração a sua altura e a sua vertical na hora de escolher uma peça de roupa? Fica aqui a questão, isso é muito importante. E nesse caso, a Bruna, voltando à Bruna, ela parece bem mais alta, mas não é especificamente só por conta da magreza, mas novamente sobre a estrutura corporal. Ela parece mais alta porque ela tem uma estrutura óssea com linhas muito retas, uma vertical longa, que é exatamente a altura objetiva que ela tem, o 1,70, versus o quão alta ela parece. Inclusive, ela parece muito mais alta por conta das linhas alongadas. Logo, tronco, membros alongados em proporção, um corpo estreito, sem largura, a distribuição de gordura vai seguir essa estrutura óssea, então mesmo que você ganhe peso, a sua estrutura ela ainda continua alongada e sem linhas curvas delicadas, que seriam curvas pequenas. Esse é o tipo de corpo da Bruna. Por isso cria essa percepção de mais altura. Dentro da teoria Kibe, eu vou tratar a Bruna como sendo, então, da família das dramáticas. E já vou deixar um parêntese aqui, que é algo que eu sempre vou defender no meu trabalho. A ausência de curvas delicadas não significa que você não é feminina, bonita, sensual. Isso não tem nada a ver com ser curvilínea. Tem relação com respeitar as linhas que a gente já tem no seu corpo. Inclusive, estamos falando de Bruna Marquezine. Não temos nenhuma dúvida do quão sensual ela é. E se você já viu outros vídeos meus, como a análise da Sylvie de Emily in Paris, um corpo com linhas muito retas, aqui já sem tanta verticalidade, mas uma mulher extremamente linda, elegante, sensual, te convido a assistir também. E agora é aquela hora que eu convido você a pegar o seu chá, sua bebida preferida, pega uma água. Vamos acompanhar aqui algumas fotos. A análise da Bruna tem muito material, dava pra ficar aqui umas horas conversando, mas nesse vídeo eu vou focar em alguns acabamentos específicos e em escolhas que você também pode observar se você tem esse tipo de corpo na hora que você for se vestir. E se você quer saber qual é o seu tipo de corpo, começando com essa composição impecável, impecável. Por que que fica tão lindo? A peça perfeita para esse tipo de corpo. Linhas retas no decote, monocromático, acabamento longo, desde o brinco, linha reta na base do cabelo, tudo repete linhas que já tem no corpo da Bruna. Fica fantástico. Inclusive, Bruna, se esse vídeo chegar em você, de alguma forma, um beijo. Você é linda, adoraria trabalhar com você um dia, seria. Que sonho seria vestir Bruna Marquezine. Recomendar peças para Bruna Marquezine. Fazer compras para Bruna Marquezine. Voltando. Tecidos grossos, duros, encorpados são os mais recomendados. O blazer por si só é uma peça de linhas retas, então faz muito sentido para esse tipo de corpo, mas ele tem que ser próximo ao corpo, o que tem como errar mesmo sendo uma peça com linhas tão retas, se você não seguir as proporções ou tecidos para esse tipo de corpo. Lembrando que esse é um corpo estreito, que é o que acontece aqui. Peça com muito volume, acabamento de lapela pequeno, blusa com tecido muito mole, que vai formar linhas curvas. O cabelo também. O cabelo cacheado por si só são linhas arredondadas. E isso não seria um problema se o cabelo dela apresentasse alguma geometria mais reta. Uma base reta aqui já seria o suficiente para trazer mais harmonia. E aquilo que a gente vai sempre falar aqui nesse canal. Eu. Oversize não é para todo mundo. Aqui é um outro exemplo de que o tecido e as proporções não são os melhores. Veludo. Veludo é um tecido muito mole. Ele normalmente não tem a estrutura e a firmeza para fazer um caimento que fique bonito nesse tipo de corpo. Tem outros corpos que vão se beneficiar mais desse tipo de tecido. E o cuidado nas proporções também é importante para você não comprar algo muito largo. Você, mesmo sendo alta, vai se perder dentro da peça, uma vez que, como a gente já falou, não tem largura para preencher todo o volume dessa peça. Quando na verdade você podia estar usando algo mais ajustado, sem ser apertado, mas com caimento ainda reto, que valoriza muito mais esse tipo de corpo. E isso mesmo se você for plus size, porque o seu padrão de gordura vai acompanhar os ossos, as terminações
são estreitos, são longos. Você não tem uma estrutura larga para acompanhar o volume de uma peça oversize. E sobre descaracterizar esse corpo, como é uma mulher novamente de linhas muito retas, tanto formas maiores, vai se perder completamente toda vez que a gente perder essas formas sem repetir essas linhas, tanto na peça quanto no tecido. Para esse tipo de corpo, quando a gente usa tecidos muito moles, esses caimentos largos, você enfraquece a sua beleza. As peças são lindas, mas é porque você deixa de vestir o seu tipo de corpo para colocar peças que são bonitas, mas que seriam melhor em outra estrutura. Cai aí então também aquele mito de que assim, olha, você é magra e tudo vai ficar lindo. Nem tanto, que ela é linda, as peças são lindas e aqui a gente vê que a gente já viu ela bem melhor vestida. O seu cérebro percebe que tem alguma coisa aqui que não tá encaixado. E se você gosta desse tipo de caimento, se é algo que te agrada, não temos nem o que questionar. Tá tudo perfeito. Se você enxerga beleza, a pessoa que tem que estar contente com essa roupa é você. Mas a gente sabe que a Bruna é muito bem assessorada também na hora de se vestir. O problema é quando tá eu e você aqui numa loja tentando fazer acontecer e fica depois triste porque experimentou uma peça, porque nas fast fashion ou qualquer loja tem N peças de N coleções para N tipo de corpo e a gente entrou na cabine e não conseguiu gostar de nada. E você viu a peça muito bonita no cabide, mas sai da loja depois triste com o seu corpo, quando em toda aquele mar de peças, você acabou não valorizando e não vestindo aquilo que fica bem pra você, que você descaracterizou completamente as linhas do seu corpo. Pra uma dramática, o monocromático vai funcionar muito bem quando ele tem estrutura. Novamente, o tecido importa muito. Quando a gente tem tecidos muito moles e volume sem estrutura, tende a não favorecer. E aqui fica muito melhor quando o acabamento é reto do que um skinny, porque novamente skinny não fica bem em quase ninguém. E já que a gente entrou aqui no jeans, o melhor jeans para esse tipo de corpo, com certeza, é o jeans reto, não skinny. De cintura alta, sim. Quanto mais longo, melhor. A gente consegue ver que o detalhe é muito pouco, é um ajuste muito fino. Mas é onde é a altura dessa cintura que faz o caimento ser melhor ou não, porque o que importa não é necessariamente fazer uma curva da cintura, mas como ela tem um tronco longo, é uma mulher, novamente, de linhas muito retas, a repetição a gente vai para uma cintura mais alta. Peças da série. Oversize não é para todo mundo, porque, novamente, mesmo sendo uma mulher alta, se você não tem largura como traço principal, você vai se perder ali dentro. O que não quer dizer que ela não possa usar peças com um certo volume, mas esse volume tem que ser, então, de um tecido que faça alguma estrutura com linhas retas. Aí fica lindo, mas sem volume excessivo. Até porque, pela teoria Kibe, o que é descrito como drama são esses tecidos encorpados, que esse corpo vai vestir muito bem. E a maioria das modelos de passarela, não sei se você sabe, mas são também dramáticas. Por isso que vestem tão bem tecidos encorpados e tudo aquilo que a gente vê em passarela, que é muito volumoso, ou estruturado ou cheio daquilo que a gente sabe que são formas muito geométricas. É porque vão vestir muito bem esse tipo de corpo. Mas o ponto é, por que usar um vestido bonito quando você pode ser linda com um vestido? No tecido mais mole, a ausência de estrutura, a Bruna até ganha uma largura e um achatamento que vem desse mau caimento, que a gente sabe que ela não é assim. Que quando ela veste uma roupa que acompanha as linhas dela, a gente consegue ver a forma real do corpo dela. Um momento para apreciar aqui outras peças bem retas e estruturadas que ficam lindas na Bruna. Pode servir aqui então também de inspiração para você, se tiver esse tipo de corpo nos seus próximos eventos, casamentos, formaturas e afins. E sobre peças curtas, essa mulher precisa tomar cuidado para que as peças não pareçam ainda mais curtas, uma vez que ela tem uma vertical muito longa. E você vai conseguir isso respeitando o tecido novamente mais duros, cortes mais retos. E um tecido meio plástico ou mole pode novamente dar um mau caimento, parecer muito forçado e parecer aqui que você está usando uma peça menor o seu do que o seu tamanho natural. E sobre tecidos e babás e formas muito arredondadas e macias, não é o mais indicado também novamente para esse tipo de corpo pelo contraste. Você pode tentar parecer mais romântica e feminina, quando na verdade a sensualidade ou o romantismo e feminilidade desse tipo de corpo vão para as formas mais retas e limpas. E aí sim, vão parecer mais essas características do corpo dessa mulher. Me conta aqui embaixo se você acha que esse é o seu tipo de corpo, se você se reconheceu em algum tipo de caimento. E eu tenho outros vídeos aqui que eu acho que podem ser interessantes para você. Tem a análise do Globo de Ouro, que ali eu analiso não só uma celebridade, mas várias. Pode ser que você encontre ali mais ou menos algo que seja parecido com você e você possa se inspirar ou evitar. Mas também tem a análise da Margot Robbie, uma natural, um corpo mais largo, totalmente diferente da Bruna, mas com a mesma altura, inclusive. E eu te vejo
na sua consultoria ou no próximo vídeo.